Uma boa noite a todos os ouvintes. Paz de Cristo seja convosco. Meu nome é Nathalie Alves de Siqueira Teixeira. Tenho 31 anos. Congrego na Igreja Pentecostal do Filho de Deus no Rio de Janeiro. Pastor responsável Aldeci Ferreira. Hoje quero compartilhar com os irmãos um testemunho, um alerta. Mas antes de contar, eu gostaria de louvar a Deus com o hino da harpa de número 126. Os irmãos que quiserem, louvem a Deus comigo, pegue sua harpa, louve a Deus comigo. Os irmãos que não quiserem louvar, podem ouvir. E os irmãos que não quiserem louvar nem ouvir, pode estar passando esse pedaço do áudio e está indo direto para o testemunho. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais da sua glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvalecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Esse foi o último hino da harpa que a avó do meu esposo, Everton, louvou antes de falecer. A tia dele morava juntamente com ela e ela nos contou que ela acordou às 4 da manhã, louvou esse hino, deu o último suspiro e faleceu. Testemunho que eu quero compartilhar com os irmãos é acerca do louvor. Num culto de setembro, na minha igreja, eu louvei 3 músicas que não são de doutrina, não são de irmãos que seguem a doutrina, não são de pessoas que seguem a doutrina, a santa doutrina do Senhor Jesus, não são louvores e hinos antigos, mas foram 3, hoje se diz música gospel, atual, que eu no momento achei que não teria problema, que não tinha nada demais, que
adorava a Deus, elogiava Jesus, tinha base bíblica, então eu achei que não teria problema eu louvar na igreja. Louvei aquela música do Kleber Lucas, Deus cuida de mim, Senhor eu te amo, da Estila, e o Rei da Glória, de Marquinhos Gomes. Então, o pastor Aldeci Ferreira, num culto de domingo, me repreendeu, chamou minha atenção, dizendo que não poderia louvar hinos de cantores mundanos na igreja, pois Deus não se agrada. Na hora eu fiquei muito triste, fiquei sem vontade de louvar mais na igreja, pensando em não louvar mais. Fui para casa, comecei a conversar com Deus, e o Espírito Santo de Deus me fez me lembrar de um estudo que eu tinha feito há um tempo atrás sobre músicas gospel, que a maioria das músicas gospel, elas são consagradas ao diabo, e elas de trás para frente, até músicas famosas que eu pesquisei, que muitas pessoas cantam, de trás para frente elas adoram o diabo, elas adoram o inimigo, elas invocam o nome do inimigo, e não de Deus, e não de Jesus. No original, de frente para trás, as pessoas acreditam que estão adorando a Deus, mas não estão. São hinos consagrados ao inimigo, músicas gospel consagradas ao inimigo. Então, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado, porque a maioria desses cantores atuais, que não vivem a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, eles não compõem e gravam por amor às almas, para alcançar as almas, como eles dizem. Eles gravam e compõem para ganhar dinheiro e fama. E nós não devemos compactuar com isso. O povo do Senhor Jesus tem que ser separado, deve ser separado. Não pode participar desse pacto que eles fazem. Então, Jesus confirmou no meu coração que o pastor Aldecir, ele estava certo em me corrigir, em chamar minha atenção, porque era para o meu bem. Então, logo no culto da próxima semana, eu pedi perdão ao pastor Aldecir, disse a ele que Deus tinha confirmado no meu coração, me fez lembrar de um estudo que eu fiz. E no outro mês, no mês de outubro, a avó do meu esposo faleceu louvando o hino da harpa. Então foi mais uma confirmação de Deus para mim, porque Deus, ele cuida de nós, ele não nos deixa enganar, ele não nos deixa ser enganados pelo diabo, ele nos alerta, ele nos avisa, ele se preocupa conosco. E se a gente der ouvido à voz do Espírito Santo de Deus e obedecer, nós vamos ser felizes, nós vamos ser obedientes, nós vamos ser fiéis, nós vamos ter paz. Nós vamos também nos humilhar e reconhecer quando estamos errados. Então ali foi uma confirmação de Deus que eu realmente tenho que louvar somente os hinos antigos e não os atuais, que são chamados de músicas gospel. Porque os atuais nem hinos são mais, nem louvores e cânticos são mais a Deus. São músicas gospel, são músicas evangélicas, são músicas mundanas, com ritmos mundanos. E eu quero deixar para a meditação dos irmãos 1 João 2,15, que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se a gente canta uma música gospel, uma música mundana, uma música que tem ritmo do mundo, nós estamos amando o mundo e não a Deus. Então devemos ser totalmente separados para Jesus. O cristão, o povo de Deus, ele não se iguala com o povo do mundo. Não existe associação entre a luz e as trevas.
Não existe equilíbrio entre Jesus e o diabo, entre Jesus e o mundo. Ou é de Jesus ou é do mundo. Ou é de Jesus ou é do diabo. Eles não se associam, não existe equilíbrio entre uma vida dupla. Ou anda no caminho estreito ou anda no caminho largo. Então que os irmãos possam meditar nesse testemunho, obedeçam o pastor de vocês, porque ele só quer o seu bem. Ele não quer seu mal. Se está ensinando para o lado da santificação, da renúncia, da santificação do espírito, da alma e do corpo, como diz em 1 Tessalonicenses 5:23, nós devemos obedecer, porque ele quer o nosso bem. Por mais que vai contra aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente gosta de fazer, mas é para o nosso bem. E nós devemos aceitar a correção de Deus. Deus está usando seu pastor para te corrigir, para te alertar, para que você tenha uma vida no altar, uma vida em espírito e em verdade. Então não adianta você louvar um hino na igreja e cantar uma música gospel em casa, e cantar uma música gospel no trabalho, na rua. Temos que ser verdadeiros. Devemos seguir a Deus em espírito e em verdade. Fiquem com Jesus, que Deus te abençoe poderosamente.